Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Boa noite a todos que estão em casa. Vamos dar início ao nosso culto e oração. Senhor, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conhece. Se me assento ou me levanto, Tu conhece meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavra, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por estar na Tua casa. Tu conheces todos os nossos sentimentos. Tu conheces todos os nossos desejos. Mas que estejamos prontos, Pai, mais uma vez, para edificarmos o Teu santo nome em Tua casa, Pai. Cuide daqueles que estão nos assistindo. Cuide daqueles que estão aqui, Pai. Cuide dos ministérios da nossa igreja, dos irmãos que estão enfermos, de toda a liderança. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade. Deus, Tu me cercaste em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que Tu me sondas.
Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade. Que o Senhor esteja com todos nós nessa noite. Amém. Boa noite. Vamos ler Mateus 6, a partir do 7. Mateus 6. Mateus 6, a partir do 7. Na verdade, o 7 e o 8. E, orando, não useis de vã repetições,
como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peças. Então, que possamos orar ao Senhor, né? Orar de coração, né? de coração limpo, de coração aberto, e sendo verdadeiro com Ele, né? Sendo verdadeiro, falando realmente o que estamos sentindo no coração, né? E não repetindo palavras, né? Só por repetir, e sim falar, conversar com Deus, que através da morte de Jesus, né? O véu foi aberto e nós temos livre acesso ao Pai, né? Isso é um prazer maravilhoso que a gente tem de falar com o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que também é o nosso Pai. Amém. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso e amado Pai, ó Deus amado, abençoa, Senhor Deus, este momento, abençoe a pregação, que possamos, Senhor Deus, nos alimentar e praticar o que aprender, o que a gente vai aprender aqui, ó Pai amado. Deus, toda honra e toda glória seja dado a Ti, Senhor Deus, pois o Senhor é digno de todo louvor, que o Senhor é digno, Senhor Deus, do nosso agradecimento, do nosso louvor, da nossa adoração. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por mais um dia, obrigada por estar aqui, obrigada pelo alimento na nossa mesa, obrigado pela paz, ó Pai, que excede todo entendimento, que só conhece, Senhor Deus, essa paz, quem conhece a Ti, quem serve a Ti, quem pode verdadeiramente chamá-lo de Pai, que é através de Jesus Cristo. Obrigada, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Que Deus possa nos agraciar cada dia com toda sorte de bênção. Somos gratos ao nosso Deus por mais um dia estarmos aqui, juntos, em comunhão, a levantar o nosso clamor ao nosso Deus, juntos orando um pelos outros, em todo o tempo, e não cessando, mas sendo constantes e perseverantes na oração. Vou deixar um versículo aqui que está lá em Jeremias, capítulo 33, no verso 3. Diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Em outras traduções, esse invoca-me está traduzido como clama a mim e responder-te-ei. Então, que venhamos levantar o nosso clamor, venhamos invocar o nome do Senhor, e assim como a Bíblia diz, irmão, Ele responde, e Ele ainda mais anuncia coisas grandes, qual nós não sabemos. Ele nos dá todas as coisas no Seu Filho, para que possamos caminhar nesse mundo e sermos cristãos e sermos como filhos de Deus, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, invocar ao nosso Deus, clamar ao nosso Deus, é algo qual o profeta Jeremias, ele
durante o seu ministério profético, era algo que era presente na vida dele. Ele clamava a Deus pela nação, por ele. Que venhamos também ser um hábito em nossa vida, no nosso ministério, na nossa vida em Cristo. Amém? Deus possa abençoar a todos. Graças e paz a todos, mais uma vez aqui estamos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, ele se encontra, a nossa reflexão desta noite, está lá em Juízes 16, versículo 28. Você que está em casa, compartilha aí com nossos amigos, nossas famílias, para que eles possam também receber a palavra de Deus, que possam ser tocados no seu coração. Juízes 16, versículo 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, que o Senhor possa me usar nesta noite conforme o teu querer. Amém. Irmãos, na EBD passada, há 15 dias atrás, nós falamos aqui sobre toda a vida de Sansão. Essa é a última oração de Sansão. Após isso, ele morre, né? Mas, como chegar até esse momento? Todos nós conhecemos, qualquer criança conhece a história de Sansão. Se chegar para uma criança, ela vai dizer que Sansão foi o homem mais forte da Bíblia, com os cabelos grandes, caracolados, bonito, um homão bonito, como diz. Não, a Bíblia não está dizendo que ele era um homem bonito, mas a gente faz a conjectura. Mas Sansão achava que a força dele vinha dos cabelos dele, vinha de todo, que era dele pessoal. Não sabia ele que a força vinha de Deus, certo? E a gente pode pensar que Sansão podia ser um homem forte, né, alto, 2 metros, olhos verdes, aquela coisa toda. Isso a Bíblia não diz. Mas também podia ser um homem franzino, dos braços frinos, porque a força naquele momento ali não vinha de Sansão, e sim vinha de Deus. Era uma força extraordinária, excomunal, como diz a Bíblia. A própria Bíblia fala disso. Por quê? Sansão foi desde o ventre de sua mãe escolhido para guiar o povo de Deus. O anjo do Senhor aparece, a mãe de Sansão, e ela estéril teve Sansão. Ou seja, Sansão já foi uma vitória sobrenatural dos planos de Deus, porque sua mãe era estéril. Sansão cresceu, certo? Com o voto de Nazireu. Nazireu, ele não podia cortar cabelo, não podia comer comida imunda, não podia tomar bebidas alcoólicas. Mas, com o passar dos tempos, Sansão se desviou do caminho do Senhor. A vida de Sansão é registrada de Juízes 13 a 16. Os irmãos quiserem depois ler em casa e verificar, é uma extraordinária história. Gosto muito da história de Sansão, 7º juiz levantado por Deus para guiar o seu povo. E Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Só Sansão não sabia ou não queria, depois que ficou maduro, ficou mais velho. Sansão teve vários feitos em sua vida. Matou um leão com suas próprias mãos, abriu o leão ao meio, com um cajado, uma queixada de um jumento, derrotou 1000 homens, derrubou os portões de Gaza, da cidade. Ou seja, teve várias coisas sobrenaturais
que Sansão se achava ser aquele poder dele. Mas Sansão também foi derrotado pelo amor. Sansão foi derrotado por uma prostituta chamada Dalila. Como eu havia explicado na nossa EBD, Dalila é tudo aquilo que nos separa de Deus. Sansão foi separado de Deus através disso. Sansão está longe de ser um bom exemplo para nossas vidas cristãs. Sansão foi pervertido, Sansão foi inclinado para o mal, era mentiroso, certo? Tinha vários adjetivos que não se encaixam na nossa vida cristã. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Sansão, a partir daí, depois da paixão dele, ele é traído por Dalila. Dalila conta aos filisteus o segredo de Sansão, e os filisteus chegam a Sansão, furando seus 2 olhos, amarrando ele com os cadeados de bronze e levando ele escravo para Gaza. E ali, perante todo o povo filisteu que estava em festa no templo de Dagão, Sansão foi humilhado. Sansão passou por momentos difíceis. Agora imagine vocês, como eu imaginei, um homem que nem Sansão, escolhido desde o ventre de sua mãe, não soube aproveitar o poder que Deus te deu, que era de guiar o povo para dar início à libertação contra os filisteus, e sendo humilhado, sendo pisoteado, apanhando dia e noite, empurrando um moinho. Imagine só uma situação como essa. Nenhum de nós gostaria de empurrar um moinho pesado como foi, ainda mais sendo açoitado, sendo pisoteado e sendo humilhado. Mas, naquele momento, Sansão é levado até o templo, dos filisteus, onde tinham mais de 3.000 pessoas, e ali ele clama ao Senhor pela última vez. Como diz o nosso versículo, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que se lembre de mim e esforça-me agora só por esta vez. Ao clamar a Deus, Sansão expressou sua fé na oração de libertação e confiou em Deus. Todas as quarta-feiras nós estamos trazendo aqui exemplos, como o pastor Costa já trouxe exemplos, trouxe já que Jesus deixou uma oração escrita aqui, para que a gente pudesse seguir, mas essa pequena oração que Sansão fez, o libertou de todo o seu pecado, porque ele teve fé e passou realmente a seguir os propósitos de Deus desse dia. A oração é um grande ponto entre a terra e o trono de Deus, e é através da oração que trafega as nossas petições, e é através delas que podemos tomar posse das promessas de ajuda e de auxílio do nosso Deus. Orar é mudar. Quando Sansão orou a Deus, ele entendeu realmente que propósito tinha quando foi escolhido. A oração é uma avenida central que Deus usa para nos transformar. Quanto mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus, tanto vemos nossas necessidades como desejamos nos assemelhar a Cristo. Foi através da oração que Sansão deu início à libertação do seu povo, o povo de Israel, dos filisteus. Senhor, dá-me forças só mais uma vez. Essa era a pequena oração que Sansão fazia quando ele estava no templo de Dagom, entre as 2 colunas que sustentavam o prédio. Sansão orou arrependido, quebrantado, se humilhou diante de Deus ali onde ele estava, diante daqueles pilares, entre os pilares do templo do tal Deus Dagom. E Deus lhe concedeu uma segunda chance. Uma segunda chance para que ele pudesse quebrar as correntes do mundo. Uma segunda chance para que ele pudesse apagar tudo aquilo que ele fez de errado. Tudo aquilo que ele desprezou de Deus. Sansão teve aquela oportunidade então de poder colocar em prática tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Sansão, só após essa oração,
ele começou a enxergar realmente a Deus. Quando ele tinha perdido os 2 olhos, ele já não enxergava mais a Deus, porque tinha passado por uma vida de declínios moral e espiritual. Deus não existia mais ali em Sansão. Mas foi a partir dessa oração que Deus deu uma segunda chance a Sansão, para que ele pudesse se revelar todo o poder de Deus através dele. Sansão orou verdadeiramente, confiando na onipresença de Deus, sabendo que Deus era misericordioso e estaria ainda com ele naquele momento. Eu imagino como deve ter sido a situação de Sansão naquele momento. Triste, só, açoitado, sendo humilhado por todos aqueles 3.000 pessoas, porque era uma festa para o povo filisteu ter capturado Sansão, porque Sansão destruía todo o povo, né? Matou 1.000 filisteus com a queixada do jumento. Sansão tocou fogo na alimentação, na plantação dos filisteus, através do rabo das raposas. Sansão, então, ali foi uma vitória que o suposto deus Dagom tinha dado aos filisteus. Sansão orou verdadeiramente, sem abundâncias nas palavras. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. O efeito da oração não depende da abundância das palavras. Uma das mais poderosas orações que a gente encontra na Bíblia, mais precisamente no Antigo Testamento, a gente vai encontrar lá em 1 Reis 18, do versículo 22 até o 38, que é aquela história de Elias contra os profetas de Baal. Quem puder ler depois, você vai verificar que os profetas de Baal passaram a manhã todinha orando, se açoitando para que o fogo descesse, Baal mandasse fogo e tocasse fogo naquele holocausto ali, certo? Mas só que, passado o tempo, e Elias olhava, é agora que Baal vem, é agora? Não, que hora é essa que Baal... Aí, zombando, porque sabia que o único Deus vivo era o nosso Deus, Jesus Cristo, é o nosso Deus Jeová. Então, passado todo esse tempo, Elias foi lá e orou, e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto naquele momento. Foram apenas poucas palavras, em torno de 60 palavras, que Elias orou, confiante no Deus Salvador, esse que nós temos hoje. Sansão orou a Deus porque o Pai Celestial conhecia as suas necessidades. Sansão orou a Deus porque naquele momento Deus conhecia as necessidades de Sansão. E Deus ainda tinha um propósito na vida de Sansão naquele momento, que era dar início à libertação do povo de Israel. Como temos orado esses dias? Será que nós temos orado pelo menos igual a Sansão, em poucas palavras? Será que nós temos dedicado um tempo maior da nossa vida em oração? Será que nós temos enfrentado o que Sansão vem enfrentando, que o Sansão enfrentou, amarrados pelo mundo, com um cadeado grande, gigante, e sendo humilhado constantemente? Será que nós não precisamos abrir os nossos olhos espirituais, estarmos na nossa igreja, orando um pelos outros em comunhão, sabendo as necessidades, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Deus é provedor das nossas vidas, e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. De que forma nós devemos orar? Será que nós podemos orar que nem Sansão orou? Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu possa vencer o meu pecado mais íntimo. Para que eu possa vencer a indisposição para perdoar. Para que eu possa vencer a inveja. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez para que a gente possa vencer como crente a cobiça. Para que a gente possa vencer a iniquidade que existe em nossos corações. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez para que possamos vencer as adversidades no nosso trabalho. A adversidade surge no nosso trabalho e às vezes tira o nosso temperamento. E a gente tem que pedir força, respirar bastante fundo e pedir a Deus
para que Ele nos dê força, para que a gente possa ser renovado durante o nosso trabalho. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu possa vencer as lutas no meu casamento, para que eu possa vencer as lutas na minha família. A gente vem passando por lutas constantes, e estamos perdendo nossas famílias para o mundo. A gente não deve perder a nossa família, a gente não deve deixar de orar por nossos filhos, por nossos pais. A gente não deve perder essa esperança. A gente tem que ter essa força diária, essa condição diária de força que Deus nos dá, lendo a Bíblia, orando, como Sansão fez naquele momento que ele estava amarrado, sem a visão. Nós não podemos perder a visão espiritual, nós não podemos perder o caminho que Deus nos tem dado. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças para vencer só mais uma vez o cansaço. O cansaço, a nossa falta de perseverança, a nossa falta de fé, o desânimo. Senhor, dá-me força para vencer a avareza, a vaidade. Só alguns que a gente pode alancar aqui esta noite. Ó Deus, dá-me forças mais uma vez, todo dia, que o Senhor possa estar conosco, para que a gente possa vencer as drogas na nossa família. Ontem eu tive uma triste notícia, que uma tia minha, por parte da minha mãe, tinha sofrido um tiro, mas tudo isso em virtude do que é condicionada a droga na nossa família. A gente tem que orar por cada um dos nossos irmãos, a gente tem que olhar por cada um dos nossos tios, os nossos sobrinhos. Não podemos deixar que a droga vença. Temos que orar constantemente. Precisamos da oração de cada irmão, precisamos da oração em comunhão, precisamos de tudo que for necessário, que a palavra de Deus nos instrui para que possamos vencer este mundo. E até agora à noite eu não tive notícias delas, mas eu acho que creio que ela esteja bem. Eu vou pedir oração por ela também agora, quando a gente encerrar a live. Quem tiver em casa que possa orar por uma tia minha que sofreu esse tiro, certo? Senhor Deus, eu te suplico, dá-me forças para que a gente possa vencer a pornografia, que a gente não possa ser um Sansão, que a gente não traga Sansão como exemplo para nossas vidas. Grandes homens na Bíblia têm como exemplo para nós. É um caso de José, é um caso de Josué. São grandes exemplos na Bíblia que nós podemos trazer para as nossas vidas. Sansão não é esse exemplo que nós precisamos. Sansão deixou tudo o que Deus queria para ele, para seguir o mundo, para seguir as coisas que o seu coração desejava, que era beber, que era arranjar mulher, ir por cima de mulher, certo? Se prostituir, mentir, cobiça, a iniquidade que existia no coração de Sansão. Quando o cristão não ora, ele é alguém que ignora os vastos recursos celestiais ao seu alcance. Ignora os valores subjetivos da oração, tais como dependência e esperança em Deus, experiência do socorro divino e confiança para receber proteção futura. Hebreus 5, versículo 7 vai nos dizer: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Devemos ter temor ao Senhor. Devemos continuar em temor ao Senhor todo santo dia, obedientes a Ele, porque só assim nós alcançaremos nossa vitória. Temos passado por grandes lutas, toda a nossa igreja, essa pandemia, que agora parece que está se restaurando, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos conseguir vencer, porque nós somos um povo eleito seu, e é através das nossas orações que vamos conseguir toda a vitória. Deus tem cuidado de nós, e a oração é um ponto forte para que nós possamos continuar
com Deus em nossas vidas. O crente que ora é alguém que compreende que não pode viver sem Deus. Atos 17, 28 vai nos dizer: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguém dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Lindo esse versículo. O cristão que ora deseja mais e mais de Deus da sua vida diária. Reprova em si toda e qualquer coisa que impeça a oração. O Salmo 66, 18 vai nos dizer: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Meu irmão, não atenda a iniquidade do seu coração. Venha para a casa de Deus orar. Venha orar pela liderança. Venha orar pelos jovens. Nós precisamos dos nossos jovens na nossa igreja. Venha orar pelos casais da nossa igreja. Venha orar pelo esse congresso que vai se aproximar agora de final de ano. Esse retiro que nós vamos fazer. O crente que ora confia na proteção divina. Salmos 46. O Salmo 46 ele é belíssimo. A gente vai citando aqui 3 versículos, mas ele é: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Esse foi só do 1 ao 3, mas o Salmo 46 ele é belíssimo. É um salmo de confiança na proteção do Senhor. A nossa reflexão ela é rápida, mas não deixemos de orar um pelos outros. Assim como Sansão, como foi derrotado, deixou a vida com Deus, preferiu seguir as coisas do mundo, foi tirada a sua visão, foi tirado o seu livre-arbítrio, Sansão se tornou escravo. Só então, depois de tudo isso, ele pôde compreender a dimensão do valor de Deus sobre sua vida. O tempo que gastamos em oração com Deus é fator determinante de que seremos vencedores ou vencidos em nossa vida. O tempo que gastamos em oração com Deus é fator determinante de que seremos vencedores ou vencidos. Eu prefiro ser vencedor, não quero ser vencido jamais. É orando a Deus que a gente vai orando um pelos outros. Deus nada faz senão em resposta à oração. Essa é uma frase de John Wayne. Mesmo que tenhamos errado, podemos depositar nossa confiança em Deus e recomeçar no caminho certo. A oração de Sansão restaurou a vontade de Deus sobre a sua vida e foi através de fé e de esperança que ele renovou sua vida. Entendendo que Deus não abandonou em seu momento de desespero e angústia. A última oração de Sansão deu libertação a ele e Sansão encontrou estabilidade com Deus. Uma frase muito usada esse final de semana: Sansão encontrou estabilidade quando orou a Deus pela última vez. Irmãos, essa era a pequena reflexão que nós tínhamos para hoje à noite. Que você em casa possa estar sensível, que você possa estar orando por todos nós, orando pelos casais da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, que possa estar orando por todos nós da nossa igreja e por todas as nossas famílias. Amém? Senhor Jesus, graça te damos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse momento onde podemos aprender que não podemos ser igual a Sansão. Que o Senhor possa estar conosco todos os dias. Que a gente possa ser inspirado em Josué, que a gente possa ser inspirado em José, em Jesus Cristo, como seu Filho, que veio para nos dar a vida sobre nós. Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Aqui estamos mais uma vez para poder te servir e que o Senhor esteja conosco, nos levando para as nossas residências, Pai. Que possamos orar cada dia mais
que possamos orar por todos aqueles, Pai, por nossas famílias, por toda a nossa extensão, por toda a nossa igreja, por toda a nossa denominação. Cuida, Pai, de cada um, cuida dos que estão enfermos, cuida daqueles que estão trabalhando, cuida daqueles que estão nos hospitais, na rua, nas viaturas. Cuida, Pai, de cada um, cuida da nossa família, cuida das minhas 2 filhas, que eu não perca elas para o mundo, que o Senhor também possa estar cuidando do meu genro, que nós também não possamos perder ele para o mundo. Essa é a nossa oração, Pai. Cuida do meu casamento, que a gente possa estar sempre obediente a Ti, temente ao Senhor a cada dia mais. Cuida dos casais da nossa igreja, que mais casais possam se dispor, se levantar, para poder fazer a Sua santa obra, Pai. Cuida das irmãs, do ministério feminino da nossa igreja, que é forte, que é um exemplo para os homens a ser seguido, Pai. Cuida de todos os nossos varões, que a uma hora dessa estão em casa, cansados, mas que podem estar conosco orando também, que podem vir à Tua casa, Pai. Cuida dos nossos jovens, Senhor Jesus, que nós também possamos colocá-los em nossas orações, para que essa casa do Senhor esteja cheia de jovens, abundante de crianças, para que eles possam dar continuidade à Sua palavra. Em Teu santo nome é assim que nós te oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Quem tiver feito um pedido de oração, nós vamos fazer aqui dentro da igreja. Amém. É só uma reflexão rápida. Era uma continuidade